Meus amigos da internet, que a paz de Cristo esteja com você. Espero que você, sua casa, sua família estejam todos bem na presença de Deus. Estamos chegando aqui com o nosso conteúdo da lição de escola dominical. O que eu faço aqui, vou repetir o que eu já tenho dito em outros vídeos, é pontuar aquilo que eu acho que merece destaque dentro do próprio conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Um videozinho curtinho de no máximo 15 minutos. Eu faço essa pontuação. O meu objetivo aqui não é criar conteúdo com profundidade teológica para servir de subsídio para professores de escola dominical. Para isso existem outros vídeos na internet que você vai encontrar aí pessoas que gravam mais de hora, né? Falando do conteúdo e com certeza aprofunda de uma maneira muito melhor do que o que eu faço aqui. O que eu faço aqui é apenas pontuar, grifar aquilo que eu acho que é importante dentro do próprio conteúdo. A lição de hoje é relacionamento entre nora e sogra. Uma lição extraordinária, eu particularmente gostei muito da lição, devido às experiências negativas que muitas pessoas tiveram ao longo do tempo de brigas entre noras e sogras e também culturalmente as piadas que surgiram graças a uma música secular, né, que o sujeito gravou falando a respeito de sogra, e aí ficou esse negócio complicado por aí. O texto de Ruth, capítulo 1 e versículo 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse texto muitas vezes utilizado para colocar em convites de casamento, né? Foi uma fala dita aqui pela nora à sua sogra. A verdade prática da lição diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como entre genro e sogro. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar aqui nesta lição, onde nós abordaremos essa bela história bíblica que exalta o amor e a virtude da mulher chamada Ruth. É uma história de um drama familiar que envolve o luto, envolve subsistência e desesperança. Uma situação muito calamitosa com que essa família enfrentou. Depois, além da situação de escassez, houve aí essa pobreza generalizada, doença familiar e morte. Ruth se destaca pois foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Nos momentos das dificuldades, essas coisas vão gerar para nós estabilidade e uma saída. Inteligência, lealdade, persistência e esperança. No momento da dificuldade que você estiver enfrentando, não se desespere. O Senhor tem tempo novo para a sua vida. Temos muito que aprender com esse relato bíblico entre Ruth e a sua sogra Noemi, e é o que nós faremos aqui. No primeiro tópico da lição, o alimento básico das famílias que vivem na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo e por causa do abandono ao Senhor. A cidade de Belém, que tem como significado cidade do pão, havia enfrentado um tempo de muita escassez, falta de chuva, normalmente ligada à idolatria. E aí, Elimeleque, ou então marido de Noemi, juntamente com seus 2 filhos, saíram e foi para a terra de Moabe, por causa de toda essa sequidão e essa dificuldade. Algumas pessoas costumam criticar aqui o Elimeleque por causa da atitude dele, mas eu costumo dizer aqui um ditado nosso, mineiro, né? Só sabe a dor do calo quem é dono do pé. Só sabe a dificuldade que é quem está enfrentando ela. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos e se tornou um lugar de escassez, de fome, seca por toda parte.
Naquele tempo Israel havia, como eu disse, afastado-se da presença do Senhor e seguido a deuses, a outros deuses. A crise econômica obrigou então Elimeleque a tomar essa difícil decisão na busca por uma subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho mais inteligente naquele momento, que foi habitar nas planícies das terras de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar essa decisão. Aqui está um problema. Toda vez que nós tomamos uma decisão sem buscar a orientação de Deus, nós corremos o risco de sofrer algumas dificuldades além daquelas que nós já enfrentamos. Em Moabe, a família encontrou morte, luto e viuvez. Por quê? O Elimeleque, em pouco tempo, ele faleceu, perdeu a própria vida lá nas terras de Moabe, morreu. O casamento dos seus 2 filhos, algum tempo depois, trouxe de volta alguma certa esperança no coração da então agora viúva Noemi. Mas algum tempo depois, os 2 filhos também morreram. Que tragédia! O marido, 2 filhos, morreram também nas terras de Moabe. O desfecho das terras de Moabe mostra pra gente que uma família, estando em profundo sofrimento, às vezes a situação ainda acaba por piorar ainda mais. O que você precisa guardar desse tópico 1 é que a crise econômica na Judéia e as fatalidades do seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Esse é o tópico 1 dessa lição. Vamos lá para o tópico 2, superando as crises existenciais. A viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também agora viúvas, Noemi resolveu então voltar para sua terra, terra da Judéia, 10 anos depois de ter ficado longe. Noemi já era uma mulher envelhecida, resolveu então por liberar as suas 2 noras para que voltassem às suas famílias de origem. Uma das noras, a Orfa, aceitou a orientação, a liberação da sua sogra. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi e ela disse essa palavra que nós lemos lá no texto áureo da lição. Provavelmente Noemi pensou que Deus a tivesse castigando, experimentando o castigo das consequências de algum erro. Mas na decisão de Ruth nascia uma profunda amizade entre a nora e a sogra. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ruth então declarou o seu amor e um coração sincero para com a sua sogra. Ruth se apegou a Noemi não só pelos laços familiares, mas também em relação à fé. E isso aqui que é o ponto mais importante, em que ela passou a professar a fé no mesmo Deus de Noemi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, porque a sua sogra havia dado para Ruth, sua nora, o exemplo de uma mulher temente a Deus. Toda a família pode passar por um período que parece que não tem mais perspectiva de mudança diante de tantas situações difíceis. Até certo ponto isso é natural, mas quando nos deparamos com determinadas crises, a nossa visão tende a ficar um pouco mais embaçada e às vezes não compreendemos aquilo que de fato está acontecendo. Por isso eu sugiro você a tentar enxergar os dilemas que te cercam pela ótica de Deus. Veja como um todo e não apenas focando no problema. A provisão de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família mesmo, aliançados, alicerçados. No momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é um pé de guerra entre os seus membros, o que vai gerar ainda uma situação mais difícil. Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises da sua casa, também da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência, para superar todas as dificuldades que a sua família já enfrentava.
O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Tópico 3 da lição: fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente em Belém, depois de 10 anos, causou um certo alvoroço na cidade. Ela ainda era uma mulher amargurada, diz o texto, que ela preferia ser chamada de Mara, cujo significado é amarga. Depois de tantas lutas e tantas decepções e tantas tristezas, aquela mulher se via realmente amargurada. Pode ser esse o caso de muitas pessoas que não conseguem seguir em frente nas suas vidas por se sentirem terrivelmente amarguradas. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas, todavia, em alegria. Esse aqui é o ponto. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar as crises de subsistência, confiando inteiramente no Deus da sua sogra. Isso aqui é fenomenal. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que fez a entender que ainda havia esperança, ainda tinha chance, tinha condição de uma mudança na sua vida. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de nada faltar para ambas. Glória a Deus, quando o nosso coração é regado pela esperança de que tudo pode mudar, tudo pode se transformar. Havia um campo que pertencia a Boaz e Ruth foi para lá apanhar cevadas, o resto de espigas que os trabalhadores deixavam para trás em cumprimento àquilo que já era a ordenança da lei de Moisés. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta a alcançar o objetivo desejado, que era mudar de vida realmente. O que você precisa guardar desse tópico 3 aqui, bem curtinho, é que a chegada em Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e autoestima de Noemi. No quarto tópico da lição, Ruth encontra o remidor da família. Ao se dispor a apanhar restos de espigas deixados pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse desamparada. O texto nos diz então que Boaz se dispôs a casar com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus. O parente remidor é aquilo que Jesus fez por nós. Nós éramos escravos, perdidos, não tínhamos como restaurar a nossa honra, mas Jesus nos comprou de volta para Deus. É exatamente isso que Boaz fez com Ruth. O relacionamento entre sogra e nora tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Quando acontece uma briga, uma contenda, e isso não é resolvida, toda a família acaba sendo desestruturada. A história bíblica nos mostra que é da vontade de Deus que noras e sogras, genros e sogros tenham relacionamentos saudáveis, dignos de serem chamados de resultado do fruto do Espírito na nossa vida. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em toda a família, até que todas as situações sejam solucionadas. É isso que nós aprendemos aqui. O que você precisa guardar desse tópico 4 é que o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus
inserindo-nos à família de Deus. A conclusão desta lição diz que a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande apreço, respeito e afeição, administrando as suas perdas enormes, tanto a de um cunhado quanto também a do próprio marido. Mais adiante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi, e fez de Ruth uma ancestral da família de Jesus. É isso. Quando alguém se coloca na disposição para o Senhor usar, é assim que acontece. Deus pode transformar as tragédias da nossa vida em bênçãos. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, fique na graça e na paz.